Web Condôminos, começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores, o especialista em portaria presencial Leonardo Dias. Ele está um pouquinho sumido, né? Porque no final da temporada anterior ele já sumiu aqui das gravações. Mas essa temporada, logo já tem vídeo dele. Então, a administradora de condomínios Flávia Jacob, da empresa Grupo Conexão Ideal, o síndico profissional Rodrigo Salgado, da empresa RS Assessoria, e o sócio idealizador do aplicativo Sindi Assiste, Felipe Camboa. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você que quer participar aqui com a gente. Mande suas perguntas, comentários, sugestões de pauta para os comentários aqui do YouTube ou para o nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar aí a sua dúvida. Ou trazer as opiniões dos nossos webcondôminos, claro. Hoje a nossa convidada é a nossa patrocinadora, Flávia Jacob, e ela vai falar da empresa Conexão Ideal, mas hoje nós vamos falar de um tema assim, bem importante para quem vive em condomínio, que são as obrigações acessórias do condomínio. Você já ouviu o seu síndico falar em obrigações acessórias? Você já ouviu em alguma assembleia alguém gritar isso? A administradora falar esse tema? Então, hoje a Flávia vai esclarecer para a gente o que é isso. Flávia, obrigada por você estar aqui com a gente. É sempre bom estar aqui com você, esclarecendo esses temas, né? Engraçado que às vezes a gente está numa assembleia e aí o síndico, né, parece que ele faz de propósito, fala umas coisas, e você vê a cara de interrogação daquele pessoal, né? Aí, na sua rotina, quando você olha e vê aquela cara de interrogação, você tenta esclarecer, como é que você faz? Porque tem gente que parece que faz de propósito, né? Olá, Web Condôminos, Fabiola, prazer estar aqui. Realmente acontece na Assembleia aquelas falas, aí o pessoal tudo com cara de interrogação. Eu procuro sempre traduzir da melhor forma possível para que não haja dúvidas para ninguém, né? Então, eu acho que condômino bem esclarecido é a melhor coisa que tem, não gera dúvidas. Eu acho que quanto mais esclarecidas forem as informações, melhor é para todo mundo, né? Eu acho que principalmente para quem paga o seu boleto de condomínio, tem que ter as informações o mais esclarecida possível. Hoje a gente vai falar sobre as obrigações acessórias, né? Principalmente para vocês terem uma ideia do quanto o condomínio ele tem de obrigações, o quanto é importante uma administração e o quanto é a responsabilidade de um síndico. O condomínio, a gente já comentou anteriormente que ele não tem fins lucrativos, mas ele possui um CNPJ e ele é equiparado à pessoa jurídica. Então, o que acontece? Tudo aquilo que o governo obriga que o condomínio faça, ele coloca o condomínio como corresponsável. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Todo mês o condomínio tem aquelas obrigações, os prestadores de serviços, por exemplo, manutenção de elevador, manutenção de bomba d'água, administração, dedetização, todos aqueles prestadores que devem, né, que é de conhecimento de todos, emitir suas notas fiscais. Essas notas fiscais a administradora recebe e vai conferir se as retenções estão de acordo. O que são essas retenções? Dependendo do regime tributário de cada empresa prestadora de serviço, existem as retenções, sejam elas municipais, que é o imposto do ISS, que é o imposto sobre serviço, que é recolhido para a nossa Prefeitura de Santos, e existem os impostos federais, que é PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Então, nós temos que reter, pagar, ou seja, um exemplo prático para vocês entenderem. Eu tenho que pagar R$100 por um serviço. Então, eu vou pegar essas retenções, que são esses impostos, eu vou pagar a menor para o prestador
Então, um exemplo, se esses impostos deram R$ 3, eu vou pagar 97 para o prestador e R$ 3 eu vou pagar, recolher a título de impostos. Isso é uma obrigação acessória, juntar todos esses impostos e transmitir e pagar para o governo, tá? Sob pena de ter geração de multas, uma série de coisas. Então, hoje os nomes atualizados, né, tem a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, que são sobre esses impostos sobre notas fiscais de prestadores de serviços. Temos também a nossa DCTF Web, que hoje unificou, né? Então, nós temos, por exemplo, folha de pagamento, que nós temos que informar quando o síndico ele é isento, quando o síndico recebe prolabore, porque tem síndico que é isento e recebe prolabore. Ou, às vezes, o síndico só recebe prolabore e ele fala que ele não quer fazer o recolhimento porque ele não está recebendo, ou ele está, por exemplo, ele está recebendo, mas não está pagando. O fato de você não pagar, você está deixando, né? Vocês têm que fazer esse tipo de recolhimento, ele é obrigatório para a Previdência Social, mesmo que você já seja aposentado. Existe um grande conflito nessa questão, tá? Então, nós temos que fazer esse recolhimento para a Previdência e tudo isso é declarado para o nosso querido governo. Então vamos lá. A obrigação acessória que a gente fala aqui seriam aquelas, no popular, seriam o pagamento dos tributos, né? Tributos. O repasse dos tributos, né? Cada um, então, seja lá, se a gente está falando de empregado, INSS, FGTS, se a gente está falando de prestador de serviço, ISS, INSS, IR, né? Então, seriam as obrigações acessórias, seriam o repasse dos tributos para o poder público, pode ser Sim. município, estado ou União. E aí a gente tem aí, dependendo do serviço, dependendo do que compra até compra, né, de produto de limpeza, tem a obrigação acessória. Na verdade, o condomínio está desobrigado disso. Sim, Porque mas a empresa já paga, já envolve ICMS, então aí fica entre a empresa que vai vender para o condomínio e a distribuidora. Aí, nesse caso, o condomínio, graças a já Deus, está está isento. isento. É mais sobre prestação de serviço e funcionários. Então, aí a gente tem, quando ele faz aquela compra de uma geladeira por aplicativo, aí ele foi lá no Mercado Livre, né, lá naqueles lá que vende até produto, e nesse caso, o condomínio foi lá, comprou do vizinho, não veio nota fiscal. E aí, o condomínio pode fazer isso? Comprar geladeira para o salão de festa usada, foi lá no aplicativo, comprou, era do vizinho, poxa, nem precisou pagar carreta, é baratinho. O certo não é recomendável que se faça isso. A gente sabe, toda economia, gente, assim, não existe milagre, dinheiro não cai de árvore. Então, assim, sempre tem aquela história, vamos economizar, vamos contratar para fazer a limpeza do jardim. Tadinho, é mais barato, aquela pessoa. Gente, tudo bem, hoje em dia existe aí o MEI, que os prestadores podem ingressar no MEI, tem aquela nota fiscal. O recomendado é que não se faça serviço prestado com um recibinho simples, a gente nunca sabe o que pode Nesse caso, eu não acontecer. estou nem falando prestação de serviço, eu estou falando Sim, você daquela está falando compra daquela da compra. geladeira que não vai Gente, vir nota eu fiscal. sinceramente não recomendo, tá? Faz uma compra correta, venha com nota fiscal, venha com garantia, sabe? Eu não recomendo, mas isso ocorre, acontece. Infelizmente, gente, o que eu coloquei para ela, nós que trabalhamos com condomínio, infelizmente a gente vê muito isso. E é Infelizmente. realmente o que ela falou. Por quê? Você comprar, por exemplo, essa geladeira. A geladeira do condomínio, do lado do salão de festa, não está muito boa. Estou sabendo do vizinho aqui que está vendendo uma geladeira usada. Não vai dar nota, não vai dar nada, mas vai ser barato, porque a gente nem carreto vai fazer, só vai botar no carrinho e trazer aqui pro... Só que, gente, o que vai acontecer? Primeiro, você não tem nota, então você, síndico, não tem como comprovar Não é um como documento esse fiscal. dinheiro saiu. Vai ter um recibo? Tá, tem um recibo. A geladeira está lá no salão de festa? A geladeira está lá no salão de festa. Mas vamos dizer que então você pagou uma geladeira que você iria pagar uma normal
R$ 1.500, você comprou ela por 700, só que ela dura um mês só. Exato. E ela quebra, ela também para. E aí, você acha que valeu a pena, síndico? Porque você pagou R$ 700 para um mês daquele produto. Se você tivesse comprado essa outra geladeira, seria R$ 1.500? Seria. Só que você teria uma nota fiscal, uma garantia. Então, ela ia funcionar 2 meses, você ia trocar por outra. Você ia, pelo menos, mandar para assistência técnica, a assistência técnica daquele produto viria no condomínio, iria arrumar. E aí eu te pergunto, já que você comprou essa, sem nota fiscal, sem garantia, sem nenhuma comprovação, R$ 700, funcionou um mês e parou, você vai fazer o quê? Você vai jogar fora essa geladeira. Ou você vai ter que chamar um técnico, e o técnico vai vir sem nenhum custo para a pessoa que te vendeu. Você vai ter que chamar o técnico vem e te fala, olha, para consertar essa geladeira, R$ 600. Ou seja, para você ter a geladeira funcionando, você vai pagar o valor de uma geladeira nova. Será que valeu a pena? É bem aquela situação. O barato sai caro. Será que não seria melhor para o condomínio ter comprado numa empresa uma geladeira nova e ter parcelado? Com certeza. O barato sempre sai caro. Então, é complicado, né? É Porque a gente complicado. escuta muito isso, por isso que eu te Escuta. coloquei isso. Então, Escuta. assim, é aquela situação de que eu comprei, mas eu preciso ser produto novo, eu preciso comprar em loja. Quando eu te perguntei do produto de limpeza, porque tem isso, às vezes o síndico compra daquele homem que Sim, passa que o produto de passa vendendo limpeza. aquele produto. O certo é comprar tudo com nota fiscal, comprar de empresa, é garantia, é qualidade e documento fiscal, para Outra você coisa que ela comprovar. colocou, que eu falei, fiz questão também de falar do produto de limpeza, porque amanhã depois, esse produto de limpeza, quando você compra da empresa, vai vir a nota fiscal, ele recolheu todos os tributos, aquele produto é o autorizado pela Sim, Anvisa, é o produto que deve ser usado. Amanhã, depois, numa reclamação trabalhista, o advogado com certeza. trabalhista do seu condomínio, o advogado do seu condomínio que vai fazer a defesa trabalhista dessa ação trabalhista, o que ela vai pedir? Notas fiscais da compra de produtos. Por exemplo, se o porteiro está pedindo uma insalubridade por ter usado produtos impróprios. O que o condomínio vai fazer para Flávia? Flávia, me manda, o advogado vai falar, pede para a Flávia mandar todos os comprovantes, todas as notas fiscais dos Exatamente. produtos de limpeza. E aí a gente não vai ter. Se você não tem como comprovar que produto de limpeza você comprou e que produto de limpeza o seu empregado utilizou no período que trabalhou para você. Exatamente. Então, tudo isso acaba sendo uma Acaba obrigação sendo. acessória. E sem contar também que, de repente, esse próprio produto que você comprou do rapaz que está passando ali, ele pode fazer mal para um animal de estimação, ele pode fazer mal para uma criança, que você não sabe a composição. Até porque se ele está bem mais barato, alguma coisa tem. Então Exatamente. pode acarretar uma série, assim, uma bobeirinha aqui que acarreta uma série de problemas lá na frente. Aí é uma outra situação, inclusive eu acho que é bem interessante também a gente trazer aqui num podcast, que é a contratação de pessoas físicas, Uhum. sem nenhum vínculo, às vezes para fazer umas pequenas obras, então fazer um piso, pintar uma parede, reformar um salão de festa, que é só para colocar alguns preguinhos, né? Eu falo aqui, gente, entre aspas, preguinhos, porque quando você vê ele estava lá marretando o salão de festa inteiro. E também é outra situação muito. Sim, Além de você não recolher, então você não ter essas obrigações acessórias, que então o síndico está fazendo sem essa preocupação. Então, uhum, se um fiscal da prefeitura vier a questionar, você não tem como comprovar, né? sim. Ainda tem a questão trabalhista, né? Sim, além da questão trabalhista, ainda tem aquela história assim, porque sempre vem no diminutivo desse jeito. Ah, é só uma pintadinha, é só uma quebradinha, é só um preguinho. A gente não sabe se naquele momento, de repente, escapa uma ferramenta e corta o dedo da pessoa. E aí, como é que fica? Tem toda uma questão Tem trabalhista. toda uma questão trabalhista, acontece um acidente. Nossa, isso aí, gente, é um assunto muito sério que a gente deve trazer aqui para conversar. Nós vamos trazer sim essas questões aí de
contratação daquele vizinho que está desempregado, gente. Aquele vizinho que está desempregado, faz o seguinte, indica para a Alvo Serviço, quem sabe pode contratar, além dele ter todos os benefícios de empregado, a Alvo Serviço vai ter um ótimo indicação de uma pessoa para trabalhar para ele com indicação e, tipo, o condomínio vai ter zero de problemas, né? Então, a gente tem. Então, assim, basicamente, quando você escuta na Assembleia, às vezes vem aquele contra o síndico, nós estamos pagando as obrigações acessórias, né? Às vezes tem o advogado que quer falar difícil, né? Sim, sim. Então, quando fala em obrigações acessórias, nós estamos falando especialmente, né, vamos dizer, dos recolhimentos tributários. Dos recolhimentos tributários, né? Que inclusive a partir agora da competência Márcio, vencimento em abril, o FGTS mudou o seu vencimento, agora é pago numa guia exclusiva através de Pix ou QR Code, com vencimento dia 20. Outra coisa, não sei se a gente pode falar, porque eu não sei se a gente tem tempo aí, diretor. Quanto foi? Ainda tem tempo aí? Nós estamos. Então a gente ainda tem um tempinho. Flávia, explica para gente que está todo mundo falando da questão do endereço, não é endereço fiscal, Endereço eletrônico. endereço eletrônico. Obrigada. Que eu estava aqui aí a gente foi para outro tema e eu acabei esquecendo. O endereço eletrônico. Os condomínios vão ter que também ter esse endereço eletrônico? Sim. Como é que o condomínio dá para você explicar rapidinho como é que cadastra, como é que faz? Não é simples, geralmente a administradora, os meus já tem todos, a gente entra pelo próprio ECAC, né, no sistema e já cadastra por CNPJ os endereços eletrônicos, que é por lá que a gente recebe várias informações. Eu, particularmente, a nossa administradora, ela trabalha com um sistema que nós temos todos os CNPJs cadastrados, que é até um diferencial e isso é muito importante. Às vezes o condomínio, quando vai descobrir que está com uma dívida já ativa ou que já está numa fase de execução, já não tem muito o que fazer, né? Nós temos um sistema que a gente monitora os CNPJs diariamente. Então, assim, administradoras que de repente, o condomínio que às vezes veio de vários anos de uma administradora e eles não sabem que tem débitos de INSS, que nunca pediram uma certidão negativa, essas coisas. E quando já aconteceu, de eu assumir um prédio, entrou um síndico novo que não sabia, com aquelas dívidas homéricas. Então a gente faz um mapeamento diário da situação fiscal dos condomínios. Então a gente sempre está em dia, então isso é importante. Então, a gente é fácil, é só entrar pelo ECAC com o CNPJ, o certificado digital do condomínio e cadastrar. E aí você cadastra que endereço eletrônico? Você cadastra o endereço do síndico, né? O e-mail do síndico? Aí, assim, geralmente seria o do síndico, mas às vezes se for um síndico que ele não tem muito acesso, né? Se for um síndico mais idoso, pode colocar o da administradora para poder, né, dar sequência. Se ele é um síndico que não acompanha, eu não recomendo que ponha o dele. Ou se hoje em dia a gente já tem bastante condomínio que tem próprio e-mail, né? Que aí tipo assim, quando muda o síndico, a única coisa o síndico recebe a senha antiga para ele criar uma senha nova. Então, até seria interessante isso, por quê? Porque você nunca vai ficar dependendo da administradora também. Isso, e assim, também não depende assim, eu já nem moro mais nesse condomínio, já não sou mais não sou mais síndico. Não quero nem olhar para a cara desse síndico hoje e eu estou recebendo no meu e-mail. Então, é um jeito também do condomínio. Mas é importante que façam. Até porque eles têm prazo. Eu não sei se o condomínio está dentro desse prazo que vai agora até dia 30 de abril. Tem. O do condomínio já é nesse prazo de 30 de abril, porque vão ser duas datas, né? São. Uma vai até 30 de abril e acho que a outra vai até 31 de maio, se não me engano. Nós já fizemos para todos, inclusive porque eles estão mudando a tecnologia para tudo, né? Até na prefeitura também estão fazendo isso. Nós já fizemos para todos. Às vezes eles prorrogam, mas é bom não contar. Então, para condomínio, gente, vamos lá, o endereço eletrônico que hoje está sendo muito divulgado para condomínio, considere então o prazo de 30 de abril, tá? Então, faz ali a Flávia que já deu uma super dica aí, como é que você faz
liga lá na sua administradora, vê se no seu ECAC já está cadastrado. Se você quer colocar o seu e-mail, se você quer colocar o e-mail, criar um e-mail para o condomínio e colocar o e-mail do condomínio, se você vai autorizar colocar o e-mail da administradora, é bom você, síndico, web condômino, ir lá e se informar isso para saber direitinho, porque é por aí que você recebe as intimações do poder, União, Estado, município, e já ouvi falar que vão receber até, não sei se é verdade, como é que tá, né? Até intimações judiciárias também, né? Uhum. Citações também já ouvi algo nesse sentido. Ainda não sei se está ativo, ainda não, mas É bom com ficar. certeza, logo, logo a gente vai ter isso. Vai parar de chegar aquela cartinha lá no seu condomínio que o seu porteiro processou o condomínio e vai vir por meio do seu e-mail. Então, gente, como é que a gente faz para achar a conexão, o grupo Conexão Ideal ou a Flávia? grupoconexãoideal.com.br ou @conexãoideal.adm. Tá. Então, gente, a gente vai aí encerrando o nosso podcast de hoje. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que estiveram aqui com a gente, nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, compartilhe, curtam, comentem. Lá no YouTube, ative o sininho para você saber que a gente está aqui no ar, com vídeo novo sempre. Quer saber um pouquinho? Quer tema aí de administração, gente? Nossa nova patrocinadora está aqui e ela com certeza vai. Se ela não tiver muito sobre esse tema, ela põe ali alguém que da administração dela que trate do tema ali junto com vocês. E a gente, na nossa frase de hoje, mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Santo Agostinho. Tchau, gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.